Olá pessoal, aqui é o professor Aniel Moraes, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica PPGELT da UFO. Aulas 2 a 4 da disciplina Vante Quadricóptero Dinâmico e Controle. Falaremos sobre as equações fundamentais de cinemática e dinâmica para um sistema de 6 graus de liberdade, que no nosso caso é um quadricóptero, mas pode ser um hexacóptero também. Então, começando, né? Qual que é a diferença entre cinemática e dinâmica? Bom, a diferença está entre o foco de estudo que é dado para cada uma dessas duas áreas. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas. Ela analisa as grandezas como posição, velocidade e aceleração em função do tempo, mas sem considerar as forças envolvidas, ou seja, a trajetória. Está interessado na trajetória. Enquanto que a dinâmica estuda o movimento considerando as causas que geram, ou seja, as forças aplicadas sobre um corpo. Baseia-se nas leis de Newton para explicar como as forças influenciam o movimento. Então, em resumo, a cinemática está interessada em como os corpos se movem, ela descreve o movimento, e a dinâmica, por que os corpos se movem, forças e interações. É como descrever a trajetória de um carro em uma estrada, né? Cinemática está descrevendo a trajetória. E se você quiser entender a parte do motor, resistência do ar, atrito que influencia esse movimento, seria dinâmica. Agora, vamos falar sobre como medir a posição do nosso drone, do nosso Vante. Temos que ter em mente que a aeronave está voando no espaço e que, imagina, você pode ter como uma referência, por exemplo, um lado da aeronave como sendo a frente dela. Imagina que a frente da aeronave seria esse daqui, ó, esse eixo aqui, o eixo X. Seria a frente, a lateral seria o eixo Y e o Z seria o eixo em que a aeronave vai para cima e para baixo. Essa aeronave ela pode girar, essa frente da aeronave aqui, que é o eixo X, pode virar para cá, para lá. Então ela pode rotacionar aqui em torno do eixo XY, do plano XY, né? Como ela pode subir e descer, e ela também pode inclinar em torno, por exemplo, do eixo X, em torno do eixo Y, girar em torno do eixo Z, que seria no plano XY. Então nós temos uma questão aí importante, que é a orientação da nossa aeronave no espaço. Então a orientação da nossa aeronave, ela, se você considerar uma base fixa na Terra, uma referência que a gente chama de inertial frame, ou o frame inercial, né, o Earth que está na Terra aqui, um ponto de referência. E agora o drone está voando e existe um vetor que conecta essa referência, esse ponto de referência 00 até o centro de massa do seu drone. E os eixos no drone a gente chama de body frame. Então são os frames do corpo do drone, e a gente cria um frame fictício aqui na Terra. Seria, por exemplo, o operador que está lá no solo controlando o drone pelo rádio controle. Então ele está aqui observando o drone. Então, além de você ter que saber a posição do drone com relação a essa referência, agora a gente adota, por exemplo, um eixo X, Y e Z como um eixo inercial na Terra, mas o próprio drone tem seu próprio eixo também, X, Y e Z, que a gente colocou aqui, ó, o inertial frame em letras maiúsculas e o body frame com letras minúsculas, para diferenciar os dois. Então a gente precisa saber qual que é a posição desse drone com relação a essa referência no espaço, e ainda saber qual que é a atitude dele. A atitude seria a orientação dele no espaço, o quanto ele inclinou para cada lado, ou seja, os ângulos φ, θ e psi. Aqui, que são em inglês, né, roll, pitch e yaw dessa aeronave. Então eu preciso de 6 variáveis para identificar a posição da minha aeronave no espaço. 3 posições lineares, x, y, z, e 3 ângulos. Se eu estiver olhando, observando a aeronave no body frame, tá? Faz sentido eu falar, olha, ela inclinou φ, θ e psi aqui, são os ângulos de inclinação dela. Agora, mais para frente a gente vai observar que a gente quer saber
nesse ponto de referência. Eu quero transladar essas informações, esses eixos e esses ângulos todos para essa referência aqui. Tá? Então, só para a gente recapitular, né, para a gente relembrar, eu tenho esse position vector aqui, que é o vetor que liga a minha referência referência, né, do meu inertial frame com o centro de massa do drone. Aqui estamos representando nessa foto, né, o que seria o yaw, o pitch e o roll. Aqui a gente tem um exemplo em que nós possuímos dois drones, drone 1 e drone 2. Temos um inertial frame que foi definido como sendo esse prédio aqui, ó. Esse eixo é o eixo X, esse é o eixo Y e obviamente o Z, né? Tá aqui normal com relação à Terra. Tem algumas distâncias aqui, ó. O C são 10 metros, o B 4 metros, o A 5 metros. E detalhe, essa referência está no alto de um prédio, tá vendo? Por isso que eu posso ter um valor para o A aqui abaixo, ou seja, negativo, tá? Com relação ao meu eixo Z. E o outro drone, ele está já acima. Ele está agora a uma distância no eixo Y, que seria C mais D, 10 mais 6, 16 metros no eixo Y. No eixo X de menos 4 metros. E no eixo Z de 5 metros. Enquanto que esse daqui estaria em 10 metros, mais 4 metros e menos 5 metros. Então tá aí a posição desses dois drones aqui, de acordo com esse referencial aqui. Então observa, ó, 4 metros, é o B, né, a posição, ó, B, aqui é o X, então o X é 4, o Y é o C, que seriam 10, e o Z menos 5, porque é A aqui. Enfim, e aqui, menos 4, 16 e 5. O que a gente tem aqui? A gente está... Esse P1 e P2 são os vetores que conectam essa referência aqui, essa origem do eixo cartesiano no inertial frame, ao centro de massa do drone que está aqui. Ó. E o P2 até esse centro de massa desse segundo drone aqui. Então a gente está falando só, obviamente, de posições lineares. Agora, como a gente comentou, o drone obviamente, ele vai girar no ar dentro dos 3 ângulos de atitude que ele possui, que são o roll, pitch e yaw. Tá, ele vai girar aqui dentro. E a gente tem que fazer uma translação, um mapeamento dessas posições agora com relação ao meu inertial frame, daqui para cá. Então, para fazer isso, ó, observa, a gente vai analisar primeiro no plano XY. Ó, tem o X aqui, o Y aqui e o Z está vindo para fora do papel. Tá, então a gente tem 3 eixos, mas nós vamos analisar só no plano X em 2D, XY. E depois a gente vai expandir isso obviamente para 3 eixos. Então aqui o que a gente tem? A gente tem a nossa referência, o inertial frame XY. X ponto e Y ponto são as velocidades, né, que a derivada das posições são as velocidades. E aqui a gente tem o body frame, ou seja, os eixos do drone, no drone. Isso aqui está na Terra e esse aqui está no drone. E observa que o drone ele está deslocado com relação ao inertial frame de psi, aqui de psi, né, psi graus radianos. Então a pergunta é, como que eu faço agora o cálculo da velocidade, dessa velocidade, x ponto, no inertial frame, a partir das velocidades x ponto minúsculo e y ponto maiúsculo, que são as velocidades no body frame. Então aqui, ó, a velocidade x no eixo x e no eixo y, as velocidades no eixo x e y, no inertial frame com relação às velocidades x e y no body frame. Considerando agora esse ângulo aqui, ó, de rotação do drone. É isso que a gente tem que agora mapear. Como que eu vou fazer isso? Então, se a gente vier aqui, a gente mapeia aqui, ó, x ponto, y ponto,
E a gente tem que conseguir encontrar agora o sombreamento, né, as reflexões desses vetores nos eixos x ponto, esse aqui é x ponto, né, e y ponto. Então, para esse x aqui, x minúsculo, né, x minúsculo, como que vai ser esse mapeamento aqui? Ó? Como que vai ser essa reflexão? Se esse daqui é o psi. Obviamente, se o ângulo psi fosse zero, seria igual, o x ponto minúsculo com o x ponto maiúsculo seriam iguais. Então aqui a gente tem um cosseno. Cosseno de psi. Agora continuando aqui, nós temos também um ângulo psi aqui. E a reflexão desse vetor aqui no eixo x, se esse ângulo for zero, obviamente é zero. Então a gente vai ter um seno aqui. E como ele é negativo no eixo x, seria um menos seno. Então a gente vem aqui e escreve menos seno de psi. Vamos fazer a mesma coisa agora para o eixo y. A gente tem a reflexão desse indivíduo aqui, né? Que vai ser um seno positivo, então é seno de psi. E aqui também, ó, se fosse zero, esse ângulo seriam iguais, então é um cosseno. E ele é positivo, tá vendo? Está para cima aqui, ó. Então é um cosseno de psi. Como a gente pode ver aqui, o que a gente fez aqui então? A gente encontrou os valores, o valor das velocidades do drone, né, os valores da velocidade do drone, no eixo x e y do meu inertial frame, e vamos calcular isso a partir das velocidades do drone no body frame. Então observa que essa velocidade, por exemplo, no eixo x aqui, ela é composta por velocidades no eixo x e y do drone, que estão sendo refletidas aqui. E também a velocidade no eixo y também é composta por velocidades no eixo x e y do drone, que são refletidas no eixo y. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos transformar isso em uma matriz. Uma matriz que faz essa transformação, nessa rotação das velocidades no eixo x e y do body frame, do drone, para o inertial frame que está na Terra. E aí nós temos essa matriz R aqui, ó, que faz essa rotação daqui para cá. Esse mapeamento, tá? Aqui a gente observa que a gente pode agora usar essa matriz também para fazer o mapeamento de outras variáveis. Pode ser a posição, pode ser a velocidade, pode ser a aceleração. A gente consegue mapear esse B de body frame, ó, tá vendo o vetor P aqui? Está sendo mapeado ele tá inicialmente aqui no body frame, né? O vetor está sendo, nós temos os valores de px e py, que são os valores desse vetor refletido nos eixos x e y do body frame. Então por isso que tem B aqui. E agora a gente quer o vetor P no E de Earth aqui, de ground, né? De terra, enfim, nossa referência, que é o inertial frame. E se a gente quiser fazer o inverso do inertial frame para o body frame, basta utilizar a matriz inversa, a matriz de rotação inversa, R-1. A gente vai ver daqui a pouco que esse R-1 aqui, como essa matriz é ortonormal, a gente pode só usar a transposta. R-1 é igual a R transposta. Fica bem mais fácil de encontrar a inversa. Então a gente fez esse primeiro exemplo no 2D. Consideramos só o eixo x e y. Mas vamos expandir isso para o 3D. Então inicialmente aqui, ó, o eixo x e eixo y. No body frame, x e y minúsculo, né, que é no... Desculpa, x e y maiúsculo no inertial frame. X e y minúsculo no body frame. Aqui só tem o ângulo φ aparecendo, psi aparecendo. Aqui nós estamos redesenhando isso aqui, agora o plano x e y está aqui. E tem o z, que aqui nesse caso estava saindo do papel. Aqui. Ó, a bolinha aqui, a setinha, né, a flecha,
saindo do papel, desenhada aqui. E a gente pode fazer, a gente pode observar que essa matriz que a gente encontrou aqui, essa R, ela é a RZ. Por que RZ? Porque ela está fazendo a rotação só no plano XY, que é em torno do eixo Z. E observa que a setinha está saindo do papel, então você pega a sua mão direita, coloca o dedão para fora do papel e com a regra da mão direita você observa que esse movimento é positivo no sentido anti-horário aqui. E portanto, essa matriz que a gente encontrou de rotação está me dando a rotação do sistema em torno do eixo Z, a gente vai chamar ela de RZ. E ela pega um vetor no body frame e passa para o inertial frame. Agora vamos fazer o seguinte, nós queremos na verdade encontrar uma matriz RZ, não somente no plano, como a gente fez antes, mas no espaço tridimensional. Então a gente quer agora fazer esse mapeamento de XYZ para XYZ, do body frame para o inertial frame. Aqui antes, a gente estava fazendo só de duas dimensões, não tinha o Z, só tinha XY. Mas eu quero XY e Z. Ainda considerando que o sistema está girando só em torno do eixo Z, só em torno do eixo Z, a gente vai observar que o X e o Y que a gente já tinha continua. Para X e para Y vai ser cosseno e menos seno, normal. E para Z é zero. Por quê? Porque ele está girando só no plano XY, só em torno do Z. Então, não tem nenhuma componente de Z em X. E no Y, a gente vai continuar sendo seno e cosseno. Aqui era cosseno e menos seno e cosseno. E também é zero no eixo Z. E o Z não vai ter nenhuma componente no eixo X, nem no eixo Y. Mas no eixo Z, como ela está girando em torno dela mesma, é 1. Porque não muda nada. O eixo Z continua paralelo ao eixo Z, do body frame com o inertial frame. Então aqui é 1. Ele só continua girando e os eixos continuam paralelos um ao outro ali sem nenhuma mudança. Não existe nenhuma reflexão do X nem no Y e o Z é 1. Então vai ficar igual era antes, 0,0001. Que é o que a gente tem aqui. 0,0001. E aqui a gente tem a matriz agora de rotação RZ para um sistema tridimensional, agora para o 3D, em torno do ZX, que a gente chamou de RZ, ou do eixo Z, né? XYZ minúsculo, que é o body frame, para o inertial frame, XYZ. Isso aqui é só para esclarecer, né? Você tem, a gente tinha falado sobre, a gente tinha feito um exemplo só mostrando o sistema rotacionando em torno do eixo Z, que é isso aqui. E ele está desenhado aqui, XY rotacionando em torno do Z. Ele é positivo quando é no sentido anti-horário, regra da mão direita, né? Dedão para fora aqui, do papel. Os dedos estão para cá no sentido anti-horário, então o giro é positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário. Dá para fazer a mesma coisa no eixo rotacionando em torno do eixo Y, o eixo Y aqui, desculpa. Então seria o plano XZ, vai ser a mesma coisa, positivo para cá, negativo para lá. E se você olhar agora com relação ao eixo X, o eixo X que é o meu eixo de rotação, é a mesma coisa, positivo para o sentido anti-horário, negativo para o sentido horário, no plano ZY. Então só recapitulando, a gente tinha feito para esse caso, está mostrando que os outros dois também a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente encontrou a matriz RZ, aqui a gente vai encontrar a matriz RY e aqui vamos encontrar uma matriz RX de rotação. Que é justamente o que a gente quer saber. Calcula as matrizes RX e RY. RX e RY. Utilizando a mesma análise que foi feita para encontrar o RZ, façam como exercício o cálculo do RX e do RY.